Em Elixir, como em qualquer outra linguagem, a gente tem também algumas estruturas que a gente usa para controle de fluxo. Então, uma que é largamente conhecida aí, acho que existe em praticamente todas as linguagens, é o if, que basicamente ele executa alguma coisa caso o statement que você passar para ele, né, ou seja, a validação que você passar para ele, seja verdadeira. Caso seja falso, ele vai executar esse else aqui. No Elixir, como a gente tem o pattern match diretamente na função, como por exemplo aqui, a gente acaba não utilizando tanto o if. Ele ainda é utilizado sim na linguagem, mas enfim, com o pattern match acaba reduzindo muito a quantidade de ifs, né? Então imagina que nesse caso aqui, em alguma outra linguagem, Python, por exemplo, você teria um if n igual a 0 e aí ele já ia retornar isso aqui. Com o Elixir, na minha opinião, fica muito mais claro, por exemplo, esse código, porque a gente já sabe que quando chegar em 0, ele vai bater aqui. E aí a gente tem uma outra execução para quando não for 0. E a gente não fica com diversos ifs aninhados no nosso código, que acaba deixando um pouco, enfim, acaba dificultando um pouco a leitura, certo? Então, if string.valid, a gente passou aqui uma string, ele vai retornar ok, valid string. Se eu passar um inteiro aqui, por exemplo, ele já vai retornar o erro em valid string, certo? Então, outro jeito de a gente utilizar isso aí também seria com o in, que basicamente valida se o valor que está na esquerda está contido dentro da lista que você está passando à direita. Então, aqui eu criei uma lista de melhores sitcoms, com algumas séries aí de comédia americanas, e, enfim, quero validar aqui que Friends está dentro dessa lista, certo? Então, como Friends é uma das melhores comédias americanas de todos os tempos, ele vai retornar aqui one of the best, certo? E, além disso, a gente tem algumas outras estruturas, como o case, que também existe em outras linguagens. Então, o case também é muito importante, ajuda muita gente com pattern match, né? Então, por exemplo, eu criei aqui um user com o name Matheus e idade 26 anos, certo? E aí eu criei aqui uma função, tá? Que vai receber um user, e aí pode ser qualquer user, e vai dar um case aqui. E aí esse case basicamente ajuda a gente a validar exatamente o que esse user está sendo... quais são os valores dentro desse user, dentro desse mapa, no caso, certo? Então, nesse caso aqui, essa função está validando se o user que está sendo recebido já tem idade suficiente para dirigir, no caso, a idade aqui no Brasil, né? Então, como ele tem 26 anos, quando a gente chamar essa função aqui, ele já vai cair nesse allowed to drive. E aí a gente consegue passar o guard aqui dentro do case também. Então, a anotação do case é bem simples. Você passa o valor que você quer validar e aí você coloca todas as clauses. Então, nesse caso aqui, eu só queria uma validando a idade, se a idade é maior ou igual a 18 anos. E aí, ele o que vai ser chamado basicamente é o que está depois dessa setinha aqui. Isso também poderia ficar desse jeito aqui, sem problema nenhum. Então, quando você tem uma lógica um pouquinho maior, você acaba fazendo isso, tá? Como é uma lógica pequena, não tem problema deixar tudo aqui na mesma linha, certo? E aqui a ideia é que qualquer coisa que seja diferente desse cara aqui vai dar match na linha número 7 e aí vai chegar nesse not allowed, beleza? Então, esse aqui é o case, a gente utiliza muito ele em Elixir. E queria mostrar um outro carinha também, que é o with, que a gente utiliza muito quando a gente tem algum fluxo um pouquinho mais complexo e a gente quer validar exatamente o que está sendo passado e recebido de cada chamada de função. Então, nesse caso, eu criei aqui um módulo chamado US Travels, que basicamente vai validar informações de determinado usuário e ver se ele pode viajar para os Estados Unidos, e a gente muda, inclusive, uma chave dentro do mapa de user chamada current country para USA, certo? Então, a ideia aqui é o quê? Que a gente tem diversas funções que vão ser chamadas, por exemplo, essa need tutor, ou seja, precisa de um acompanhamento, precisa de um acompanhante, né, na verdade. E aí a gente valida esse acompanhante, e aí depois a gente valida o visto, depois a gente pode validar, inclusive, se essa pessoa já foi vacinada para o Covid-19. Então, só para a gente ir passando aqui devagarinho. Primeira coisa que a gente faz é chamar uma outra função validando se esse usuário precisa de um acompanhante. Então, a gente chama esse cara aqui, que é exatamente essa need tutor aqui. E aí, vocês podem ver que essa função aqui é diferente, né? Porque ela tem um P aqui no final. O que isso significa? Basicamente, significa que essa é uma função privada, ou seja, ela não pode ser chamada fora desse módulo. Nenhum outro módulo que tentar chamar, por exemplo, USTravels.needTutor vai conseguir, tá? Porque é exatamente pelo fato dela ser
uma função privada com esse DFP aqui, certo? Então, aqui ele está validando a idade, ou seja, se for menor, por exemplo, do que 14 anos, a pessoa precisa, sim, de um acompanhante. E aí, qualquer coisa diferente disso é false. E aí, é muito legal que a gente acaba não precisando tanto usar ifs e outras estruturas condicionais que a gente utiliza em outras linguagens, né? Isso deixa o seu código muito mais claro. Então, aqui, por exemplo, eu vou validar o tutor, e aí, se precisar de um acompanhante, aliás, se não precisar de um acompanhante, ele já cai aqui direto nesse false e já retorna um ok, certo? E aí, enfim, se precisar, a gente valida a idade desse acompanhante, se for maior de 18, ok, senão vai cair nesse erro aqui de not old enough, certo? E aí a gente vai passar para ver esses erros um pouquinho mais para frente. Mas, beleza, supondo que tenha um acompanhante ou que não precise, a gente vai validar o visto, beleza? E aí, repara nesse match aqui, ó, que a gente está fazendo. A gente passa uma tupla dizendo exatamente qual a validação que a gente vai fazer, e aí a gente passa exatamente a mesma coisa, chamando a função que a gente quer fazer a validação, certo? Cara, isso ajuda muito para uma pessoa que não conhece seu código olhar e saber exatamente o que está acontecendo, o que cada linha do seu if está validando, certo? Então aqui eu estou validando o visto desse usuário, e aqui basicamente eu chamo esse validate visa, e aí é como se o usuário, nesse caso aqui, tivesse uma chave chamada visa dentro do mapa de usuário, e aí ele vê se o país USA, né, se esse átomo aqui USA está contido dentro desse visa aqui, certo? E por último, a gente tem aqui a validação da vacina de Covid, e a gente basicamente vai dar um map.get no vaccines, que é mais um outro campo que o usuário possui, certo? Então a gente vai passar o usuário aqui para o validate COVID vaccine e ver se existe algum resultado ali. Se o resultado disso for nil, ou seja, se não tiver nada nessa chave dentro do mapa de usuários, a gente vai dar um erro aqui de user not vaccinated. Se não, qualquer coisa diferente disso, a gente vai dar um ok. E aí, até faço um convite aí para vocês tentarem, para vocês pausarem o vídeo e verem o que tem de errado nesse módulo, né? O que, enfim, pode dar algum erro aí um pouco mais para frente. E por último, a gente está validando aqui se esse usuário tem a vacina de Covid-19, certo? Então a gente vai dar um map.get nessa chave aqui, nesse valor vaccines do usuário, certo? E a gente vai validar se existe alguma coisa aqui nessa chave. Se ela retornar nulo, a gente vai responder user not vaccinated, e aí isso já vai dar errado, porque não vai dar match com o valor aqui da esquerda, né? Que ele espera um ok, certo? Se não, ele vai dar certo que qualquer outra coisa, ele já vai retornar um ok pra gente, e aí o fluxo continua. E aí, por último, a única coisa que ele faz é retornar uma tupla de ok e user com o current country agora alterado para USA, certo? E aí você deve estar se perguntando, né? Cara, e quando não dá o match, tá? E aí a gente tem duas opções aqui, quando esse match não acontece. Basicamente, uma delas é quando a gente não tem esse else, tá? Então, quando a gente não tem o else, basicamente qualquer valor que seja retornado por qualquer uma dessas funções aqui do lado direito que não esteja em acordo com o que está do lado esquerdo, basicamente o resultado do lado direito simplesmente vai ser retornado ao final da nossa função, tá? Mas um outro jeito da gente conseguir validar isso um pouquinho melhor é a gente colocando esse else, ele funciona exatamente como o case funciona, tá? Então a gente está tentando dar match com o resultado de qualquer função dessas que não tenha dado match com o lado esquerdo, tudo bem? Então, quando ele chama a validação de tutor, por exemplo, o que ele está fazendo aqui, basicamente, é retornando um ok ou um not old enough tutor. Então, basicamente, ele vai cair nessa cláusula aqui, número 13, caso o acompanhante não tenha idade suficiente ainda também. Faz sentido? Então, cara, esse if aqui é um controle de fluxo que a gente utiliza o tempo inteiro, Elixir, porque a gente tem diversos fluxos de dados que a gente quer fazer várias validações e no final a gente quer executar alguma coisa. Então, em outras linguagens você teria, cara, naturalmente vários ifs aí, alguns alinhados, algumas chamadas para função que talvez não tivesse necessidade. Cara, em Elixir o código fica muito claro, fazendo exatamente todo o fluxo. Então, a gente executa do lado direito e faz o match com o lado esquerdo. Executa do lado direito, faz o match com o lado esquerdo. Por aí vai, até chegar ao final, que aí o que tiver dentro desse do aqui é o que vai ser chamado. No caso, a gente simplesmente edita o current country do usuário, certo? E por último, a gente tem aqui o cond,
que é uma outra estrutura de controle de fluxo que a gente utiliza, é um pouquinho menos utilizada até no dia a dia, mas quando você precisa fazer diversas validações com valores diferentes, cláusulas diferentes, numa ordem de prioridade, você usa o conde. Então, você simplesmente dá um conde do, e aí você coloca várias cláusulas aqui, certo? E a primeira delas, que der verdadeiro, vai ser chamada o que tiver depois desse traço setinha aqui, tudo bem? Então, nesse caso, a gente vai validar primeiro se isso aqui é um binary, se isso aqui for falso, a gente cai para a segunda aqui, e assim em diante até chegar no último, que vai ser o true, certo? E aí, no caso aqui, eu só coloquei todas as anteriores são falsas, beleza? Então, o conde a gente usa basicamente nesses casos aí, que a gente tem diversas validações diferentes que a gente vai fazer com dados diferentes, tá? Então, um case não bastaria, porque só um pattern match na mesma estrutura não faria sentido, e aí a gente acaba utilizando um conde, por exemplo, beleza? E por último, eu queria falar aqui do módulo enum e string, que são dois módulos que a gente utiliza muito em Elixir. Então, eles podem ser utilizados com os enumerables que a gente viu antes, ou seja, com as coleções que a gente viu antes, que seria o mapa, a lista, a keyword list, a tupla, enfim, todos esses caras aí a gente pode utilizar com o módulo enum, certo? E ele serve basicamente para a gente trabalhar em cima dessas coleções. Então, cara, se você der um enum ponto, e você vai ver que vai ter várias funções que são possíveis de ser passadas para ele, que existem dentro desse módulo enum, que você consegue utilizar. Eu vou mostrar aqui algumas básicas que são muito utilizadas aí. Então, a primeira delas é o enum.map, que aí, para cada elemento dessa lista, você vai executar alguma coisa, tá? Eu poderia simplesmente não executar nada, simplesmente retornar o próprio elemento. Nesse caso aqui, eu simplesmente vou retornar o dobro do elemento. Então, o 10 vai ser passado uma vez, vezes 2, 30 vai ser passado uma vez, vezes 2, 51 vai ser passado uma vez, vezes 2, 102 aqui, certo? Então, cada um deles foi multiplicado por 2, e no final a gente tem uma outra lista, beleza? E a gente também teria uma outra forma de escrever isso, que seria com o nosso capture, que é aquele outro jeito de escrever uma função, certo? Então, basicamente, esses dois resultados aqui vão ser iguais. A diferença é que aqui eu crio uma função a partir do capture e aí eu passo o primeiro elemento que ela está recebendo vezes 2. É exatamente a mesma coisa que rola aqui, eu só usei uma outra notação, beleza? E uma outra que a gente tem aqui, que é muito utilizada, é quando você tem uma coleção e você quer tirar um único resultado a partir dela. E a gente usa esse reduce, que você reduz essa coleção a um único elemento, tá? Então, eu peguei um exemplo básico aqui, então vamos supor que a gente tem uma lista de compras aí de supermercado, tá? E a gente tem os nossos itens e o preço de cada um deles. Esse preço aqui está em inteiros, eu estou representando o valor em centavos, então isso aqui na verdade seria R$10, tá? Então é uma boa prática aí quando você trabalha com valores monetários, você não utilizar ponto flutuante, né? Você só usa inteiro, que aí você não tem que ficar lidando com arredondamento, já que no máximo de casas decimais que vão ser 2, certo? Então, beleza. Nesse caso aqui, como eu quero a soma total da minha lista de compras, eu posso passar esse cara para um reduce, certo? Então, enum.reduce shopping cart. E aí, depois eu vou ter o quê? O acumulador inicial desse reduce, ou seja, o primeiro cara que vai ser utilizado. No caso, eu vou partir aqui do zero, porque no início a nossa lista de compra vai custar R$0, tá? E aí eu crio uma função aqui, e aí o que essa função recebe? O item, então, na primeira vez ela vai receber a Coca-Cola, depois o frango, depois a água. E ela vai receber a cada vez o acumulador. Então, toda vez que ela for chamada, o que vai acontecer é que a gente vai passar o acumulador mais o preço do item, certo? Então, no final das contas aqui, o que a gente vai ter vai ser esse 3800, que é exatamente essa soma do valor de todos esses itens aqui, tá? Então, cada vez que esse resultado for somado, a gente vai ter o acumulador sendo passado para a próxima chamada da função. Então, na primeira, a gente soma 0 com R$10, dá 10. Na segunda vez, esse valor aqui, de verdade, já vai ser 10, e a gente soma 10 com 25, vai dar 35. E por último, 35 mais 3, que vai dar os nossos R$38 aqui, beleza? Enfim, cara, a gente tem diversas outras funções aqui no módulo enum. Uma delas também é o enum.filter, então vamos supor que eu quero filtrar. Aqui eu tenho uma lista com uma lista de amigos, por exemplo,
e aí tem alguns nomes aqui, e aí eu quero filtrar os que têm, por exemplo, idade suficiente para dirigir. Então, eu consigo passar o enum.filter, friends, e aí eu pego cada pessoa dessa, só vai continuar no resultado desse filtro se o resultado dela aqui for verdadeiro. Ou seja, se friend.age for maior ou igual a 18, ela vai continuar na lista final. Ou seja, nesse caso aqui, o segundo aqui, que é o Bruno, tem 16 anos, não vai chegar ali na lista final. Faz sentido? E, enfim, a gente tem diversas outras validações. Então, tem o enum.all, que vai verificar, fazer alguma verificação para todos os elementos da lista. Então, no caso aqui, ele verifica se todos são maiores de 18 anos. Nesse caso aqui, nenhum é maior de 18, né? Todo, ou tem 18 ou tem 16, beleza? A gente tem o enum.ads. Então, como eu falei antes, em Elixir, os índices das coleções começam no 0. Então, quando eu der um enum.ets2, na verdade, eu estou acessando o terceiro elemento aqui, que é o Mateus. Tá? Então, quando eu acessar esse terceiro elemento, deixa eu comentar aqui, ele vai retornar para mim o Mateus. E um outro jeito de você acessar o último elemento é você passar esse -1. Então, caso você queira acessar a partir do último, então você consegue acessar a partir do -1, e aí você consegue usar o -2, e aí você vai chegar aqui no Bruno, por exemplo, e aí esse cara já vai virar falso, certo? Então, se eu der um... Ó, ele já chega no Bruno. Faz sentido? Então, é um outro jeito aí de você acessar elementos aí numa coleção. E por último, a gente tem aqui o enum.random, que vai trazer algum valor, qualquer que seja, dentro desse... um valor aleatório, um elemento aleatório, melhor dizendo, dentro dessa lista, tá? Então, no caso aqui eu tenho o enum.random, passando 1, 10, 25, -12, e aí cada vez que eu rodar ele vai trazer um valor diferente. Sempre ele traz um valor aleatório, certo? E aqui eu fui mostrando como é que isso funciona com listas, mas isso também funcionaria passando com mapas, por exemplo. Então, se eu fizesse aqui um enum.map, passando um mapa, então, criando um mapa aqui bem básico, tá? Por exemplo, o que aconteceria é que o elemento desse mapa, na verdade, ele receberia como se fosse uma tupla, na verdade, com o primeiro elemento sendo a chave e o segundo sendo o valor, tá? Então, aqui vai ser key, aqui value, e aqui a gente escolhe exatamente o que a gente quer fazer com esses dois valores, tudo bem? E aí, no final disso, na verdade, o que vai ser retornado não vai ser um mapa, tá? Vai ser uma lista mesmo. Então, esse enum.map sempre vai retornar ao final uma lista. Então, se eu quiser retornar só os valores, ele vai retornar o 10 e o 15 apenas. Aqui, ele me deu um aviso, por quê? Porque a variável key não está sendo utilizada. Então, eu simplesmente posso chegar aqui e botar um underline, que ele já para de apitar, certo? E como a gente trabalha muitas vezes com coleções muito grandes em Elixir, muitas vezes não faz tanto sentido a gente utilizar o módulo enum. Por quê? Porque cada vez que a gente utilizar alguma função do enum, então você tem um enum.filter, passando alguma coisa, enfim, depois um enum.map, depois enum.reduce e por aí vai. Cada vez que a gente passasse por essa função, o resultado dela ia ser salvo em memória. E isso pode ocupar um espaço imenso dentro da sua aplicação, tá? Então, por isso, a gente tem também o que a gente chama de string, que basicamente vai fazer a mesma coisa que o enum, só que ele faz de uma forma lazy, né? De uma forma preguiçosa. Ou seja, ele só vai passando os valores conforme eles são explicitamente requisitados, tá? Então, por enquanto, por exemplo, eu só cria esse string.map aqui, você vai ver que ele nem vai fazer o mapa agora, certo? Ele só vai criar um string depois disso, e aí se eu passar aqui, por exemplo, um string. Alguma outra coisa, um chunk, por exemplo, enfim, qualquer coisa que seja, ele vai retornar um outro string, tá? E isso vai chegar no final, onde você pode dar um enum.toList, por exemplo, e ele vai retornar o valor que você espera. Faz sentido? Então, esse é um cara bem importante aí da gente utilizar, porque ele ajuda muito a reduzir o custo de espaço da sua aplicação, beleza? E por último, vamos falar aqui de streams, que em diversos momentos a gente vai consumir coleções, criando elas a partir de arquivos dentro da nossa máquina. Então, muitas vezes isso vai ocupar um grande espaço
E a gente acaba não precisando ocupar todo esse espaço quando a gente utiliza o stream ao invés do enum, certo? O stream, como a gente chama, é um jeito lazy, ou seja, um jeito preguiçoso de você lidar com coleções, tá? Então, ele só vai trazer o resultado daquelas coleções ao final, e ele não fica carregando tudo no momento em que você passa por cada uma das etapas que está sendo executada. Então, imagina que você tem ali um enum.map, aí depois um enum.filter, enum.reduce, enfim, por aí vai. Quando você usa, ao invés dessas funções, o stream.map, ele te ajuda a ocupar menos, a consumir menos espaço do disco da sua aplicação, certo? Ali da sua máquina, beleza? E por isso que quando você executa, inclusive, um stream.map, na verdade, o que você está fazendo, o resultado disso, na verdade, não vai ser o resultado que você obtém aqui, por exemplo. Ele vai ser um stream, e aí você só vai efetivamente executar isso quando você der, por exemplo, um enum.toList, e aí ele vai trazer esse resultado, certo? E aí é um jeito bem legal aí de você otimizar um pouco a execução do seu fluxo, beleza? E aí, normalmente, isso é muito utilizado, inclusive, com o file.string, que aí ele vai ler um arquivo trazendo o resultado como string, ao invés de um file.read, por exemplo, beleza? E com o stream a gente fecha aqui e aguardamos vocês no próximo módulo. Pessoal, eu sei que pattern matching assusta, mas lembrem que é uma forma nova de pensar código. Então, com o tempo, a gente pega o jeito. Fiquem tranquilos. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo. Vejo vocês no próximo módulo.